com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh, Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Te confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Pra Te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força
estás desanimado, decidida, larga tudo e para. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Glórias a Deus. Quero convidar aqui o missionário Gil Silvan, que vai estar nos ministrando a palavra de Deus nessa noite. Eu quero, neste momento, só fazer uma rápida oração, introduzi-lo aqui. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o Senhor pela vida do teu filho. Rogo a ti, ó Pai, toma a direção, controle da vida dele neste momento. Todas as suas faculdades mentais, Senhor, por meio do teu Espírito, dirige agora, ó Deus, que o Senhor possa, meu Deus, falar profundamente aos nossos corações por meio do teu servo, através da tua palavra. Usa com poder e autoridade, Pai,
Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos nesta hora, em nome do Senhor. Amém. Fica à vontade. Graças a Deus. Meus queridos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer que para mim é uma alegria, satisfação, prazer retornar aqui a esta casa. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jackson, sua esposa, a missionária Flávia, os filhos, enfim, toda a família, que Deus venha abençoar de maneira poderosa e gloriosa. Louvar a Deus também pela vida de toda a igreja. Os irmãos compõem ou faz parte da igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Paz Landim. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Quero também louvar a Deus pela vida dos irmãos ali no Povoado Luiz, São Miguel do Fidalgo, os irmãos no Barro Vermelho. Que Deus possa abençoar cada um de maneira gloriosa. Os irmãos que estão conectados conosco, que estão conosco através aí do Facebook. Porventura, os irmãos que estão nos assistindo, estão junto conosco ali em São Paulo. Que Deus abençoe em nome de Jesus, poderosamente. Louvar a Deus também pela vida do meu companheiro, nosso irmão auxiliar, operador na obra de Deus, irmão Cícero, está conosco aqui mais uma vez. Que o nome de Jesus, sobretudo nesta noite, seja glorificado e exaltado através da minha e da tua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los, aos irmãos que estão conosco, a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 6. O Senhor me trouxe ao coração esta palavra e eu quero compartilhar convosco nesta noite. Livro do profeta Isaías, o capítulo é o capítulo de número 6, e eu quero fazer uma leitura desde o versículo 1 até o versículo de número 8, para uma rápida meditação naquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração por esses dias. Eu quero louvar a Deus também pela vida dos músicos, os nossos irmãos que estão aqui servindo a Deus com a inteligência, que Deus tem lhes dado. Deus abençoe em nome de Jesus. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Irmãos que estão em casa e tem um exemplar da Bíblia na sua casa, vamos abrir juntos o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 8, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a sua face, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas se agitaram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que vou perecer, porque sou homem de lábios impuros, e vivo entre um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi removida,
e o teu pecado foi apagado. Depois ouvi a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus queridos, eu quero compartilhar convosco nesta noite uma palavra sobre o tema experiência com Deus, ou o que gera em nós a experiência com Deus. É fato que os irmãos que estão conosco e os irmãos que também estão conosco aí através do Facebook, é fato que cada um de nós temos uma chamada em específico de Deus na nossa vida. E o que isso gera em nós? Experiência com Deus. Os benefícios da experiência de Deus que nós temos. O profeta Isaías está ou é o primeiro dos profetas maiores. Não é, na verdade, pelos seus escritos, não pela sua chamada, mas pelos seus escritos, pelo volume dos seus escritos. E classifica-se então o profeta Isaías como o primeiro dos profetas maiores pelo volume dos seus escritos, não pela sua importância ou porque a sua chamada era mais elevada do que os outros, mas pelo volume dos seus escritos. Se nós observarmos, desde o capítulo 1 do profeta Isaías até o capítulo de número 6, Isaías já vem profetizando. Isaías, na verdade, ele já vem em atividade. Isaías, na verdade, ele já vem desenvolvendo uma função ou uma chamada de profeta. Profeta aqui é representar Deus entre o povo. Mas somente quando chega no capítulo de número 6 é que Isaías vai ter uma experiência com Deus. E aí Deus, no capítulo 6, vai legitimar a chamada do profeta. Quando ele começa a escrever o capítulo de número 6, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Por aqui nós vamos compreender que experiência com Deus gera em nós visão, conhecimento de Deus. Isaías, quando no capítulo de número 6, quando perde o seu primo, o rei Uzias, nesse momento tão difícil, nesse momento tão complicado da sua vida, num momento de tristeza, num momento de dor, num momento de angústia, o Senhor lhe dá uma experiência. Experiência essa que gera nele visão de Deus. Ele está dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu contemplei o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Por aqui você vai compreender que o trono de Deus está acima de todo e qualquer trono. E desde então eu te digo, se o trono de Deus está acima de todo e qualquer trono, Deus domina sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Ele tem o controle do universo. A Bíblia diz que Ele domina sobre todos os reinos da terra. E por aqui eu te digo que Deus está no controle de todas as coisas, e que nada lhe foge das suas mãos ou do seu domínio. E ele continua dizendo: o seu séquito enchia o templo, ou seja, o seu manto ou a sua comitiva enchia o templo.
e os serafins estavam acima dele. Isaías, entenda, Isaías está tendo uma visão. Nós vamos compreender que o templo aqui não é um templo terreno, mas é o templo celestial, morada e habitação de Deus. E ele está dizendo: os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam a sua face. A mensagem que nós extraímos aqui é que quem está na presença de Deus, na verdade quem aparece é o Todo-Poderoso, é Deus. Quando eles cobrem a sua face, eles estão fazendo uma reverência à glória de Deus, ao poder de Deus e à sua majestade. Por aqui nós vamos compreender que quem está na presença de Deus não aparece, mas quem aparece é a glória de Deus. Estou lhe dizendo que se você tem um chamado de Deus, se você está na presença de Deus, se você faz algo na obra de Deus, se você tem uma chamada especial, se você tem uma chamada específica da parte de Deus, tudo o que você faz não é para você aparecer, tudo o que eu faço não é para mim aparecer, mas é para que o nome de Deus seja glorificado e a glória dele apareça. Dizer como João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que a glória dele apareça e que eu venha desaparecer. Porque tudo que eu faço, querido, na obra de Deus, na verdade, a glória não é minha, a glória é de Deus. Tudo que você faz na obra de Deus, a glória não é sua, a glória é de Deus. Se você canta, glória a Deus por isso. Se você prega, glória a Deus por isso. Se você evangeliza, se você ora, toda honra, glória, louvor, domínio, poder e majestade seja o Senhor que é digno. Com 2 também cobriam os seus pés. Nós vamos compreender que quem anda na presença de Deus, ele tem que, na verdade, saber que caminho, que rumo tomar. Ele tem que compreender que Deus tem um chamado específico em sua vida e que existem lugares que nós não podemos frequentar, queridos. Existem alguns lugares que não convém de que aqueles que têm uma chamada de Deus frequentem. Eu me lembro agora de uma palavra do próprio Jesus advertindo os seus discípulos, dizendo: olha, se o teu pé te faz pecar, corta ele, arranca-o, porque é melhor entrar na vida manco do que entrar no inferno com os 2 pés. Na verdade, Jesus está dizendo o seguinte: se os lugares que você frequenta, se os lugares que você está andando, se está te levando a pecar, evite de ir lá. Você tem uma chamada de Deus, você tem que fazer a diferença, você tem que ser sal e luz desse mundo. Você é a igreja do Senhor Jesus, você é representante de Deus na terra. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua 2ª carta, no capítulo de número 5, ele diz que nós somos embaixadores de Deus na terra. O que é embaixador? É representar o reino de Deus aqui na terra. Embaixador é quem representa um reino numa outra região, num outro país, em um outro continente. Nós somos embaixadores de Deus, queridos, nesse mundo. Nunca esqueça disso. Você tem uma chamada de Deus na sua vida. Você precisa desenvolvê-la. Você precisa cada dia adquirir experiências com Deus. E com 2 voavam. Observe que cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam a sua face, em reverência à santidade e à glória de Deus. Com 2 cobriam os seus pés. Está dizendo que você está na presença de Deus. Você tem que saber aonde você está andando. Você tem que fazer a diferença. E com 2 eles voavam. Por aqui nós vamos compreender
que quem tem uma chamada de Deus, pastor Jackson, tem que ter equilíbrio. Os serafins com 2 asas estão voando para não perder o equilíbrio da posição a qual lhe foi designada. Quem tem uma chamada de Deus tem que ter equilíbrio na sua vida. Você nunca vai observar ou ver um pássaro nos ares com as asas paradas, sem movimentos. Para que ele tenha equilíbrio nos ares, ele precisa movimentar as suas asas. Quem está na presença de Deus precisa ter equilíbrio. Quem está na presença de Deus precisa ter firmeza de posicionamento. Amém, queridos? Vamos prosseguir. E eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, nós precisamos compreender que para entrar na presença de Deus, a primeira coisa a ser observada é entender que Ele é santo e que nós não podemos adentrar na sua presença de qualquer maneira. Nós estamos diante de um Deus santo. Se não me foge a memória, me parece que Pedro, escrevendo em uma das suas cartas, ele disse que nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver, porque o Deus que nos chamou, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus perfeito. E no livro de Levítico, Ele nos dá ali na verdade, a Bíblia Sagrada no livro de Levítico, ela nos diz que precisamos ser santo, porque o Senhor que nos chamou também é santo. Por isso sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Os serafins estão na presença de Deus e eles reconhecem que Deus é santo, santo e outra vez santo. Eles clamavam uns para os outros. Nós estamos aqui meditando sobre a chamada de Isaías, quando Deus legitimou a chamada do profeta Isaías. O que gera em nós? Vamos partir para um outro ponto. O versículo de número 5, quando Isaías tem a visão de Deus e da sua glória, do seu alto e sublime trono, no versículo de número 5 ele diz assim: ai de mim, que vou perecer. Isso aqui é muito interessante, porque Isaías ele tem uma chamada de profeta, ele representa Deus na terra. E muitas vezes, quando falta em nós experiência com Deus, pastor, muitas vezes nós não desenvolvemos a chamada de Deus como deveríamos desenvolver. É interessante notarmos isso, porque até que Isaías tenha experiência com Deus, ou tenha a visão de Deus, o discurso dele era: ai do povo rebelde, ai dos sacerdotes, ai das nações. Só que quando ele tem a experiência com Deus, ele já não dirige mais esse ai aos sacerdotes, às nações, ao povo rebelde, mas ele dirige esse ai a ele próprio. Ele diz assim: ai de mim, que vou perecer. Porque a experiência com Deus, querido, gera em nós visão do nosso próprio estado, das nossas falhas, das nossas limitações e dificuldades. E nós somos muitas vezes tendenciosos a observar e ver, enxergar os erros dos outros, em detrimento aos nossos próprios erros e às nossas próprias limitações, dificuldades. Só que nós vamos compreender que quando nós estamos
na presença de Deus e temos uma experiência com Ele, o Senhor nos faz enxergar o nosso próprio estado de pequenez, de limitação diante dEle. O profeta Isaías diz assim: ai de mim que eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios. Isso aqui é reconhecimento, queridos. Reconhecimento da dependência que ele tem de Deus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 15, na altura do versículo 5, 6, Jesus diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Como eu já disse aqui outrora, quando eu prego, a glória não é minha. Quando eu canto, a glória não é minha. Quando eu evangelizo, a glória não é minha. Quando eu faço qualquer outra atividade na obra de Deus, a glória não é minha. A glória é de Jesus, que me capacita e capacita você para desenvolver uma chamada no reino dele. Então Isaías, ele muda o discurso, ele diz: ai de mim que eu vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e vivo entre um povo de impuros lábios, e agora os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e disse: veja, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi removida e o teu pecado foi perdoado. Experiência com Deus gera em nós reconhecimento do nosso próprio estado, e isso é gradativo. Nós vamos então reconhecer e compreender que para adquirirmos o perdão de Deus, precisamos de maneira sincera em nosso coração nos arrepender. E a partir de então, eu dizia isso hoje pela manhã, quando nós reconhecemos que somos dependentes da misericórdia e da graça de Deus, quando nós nos arrependemos de maneira sincera, o nosso coração, Deus que conhece o profundo e o oculto, Deus que sonda os corações, Ele vê em nós a condição para que seja liberado sobre nós o perdão que Ele não nega para ninguém. Quando você reconhece o seu estado, entende que você depende da misericórdia de Deus, Deus sonda o teu coração, conhece a tua alma e libera perdão sobre a tua vida e purifica a tua vida, para que você possa habitar diante dele. Vamos para o último ponto que eu quero observar convosco nessa noite. Versículo 8: então eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia a mim. Queridos, experiência com Deus, esse texto eu acho ele lindo, porque experiência com Deus vai gerar em nós disposição para servir o reino de Deus. Experiência com Deus vai gerar em nós disposição para desenvolver uma chamada de Deus na nossa vida. Eu quero crer que estou diante de um público que está disposto a atender o chamado de Deus, que Deus tem na sua vida. E o Senhor espera de nós que aquilo que Ele confiou em nós, venhamos desenvolver com prazer, com alegria e com dedicação. Deus legitimou a chamada do profeta, capítulo de número 6, aonde nós lemos nessa noite. E nesse momento então Deus lhe dá uma experiência, ele tem visão de Deus. E quando ele tem a visão da glória de Deus, no versículo de número 8, quando Deus lhe faz a proposta e diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O profeta de pronto, ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Somente quem conhece a Deus, somente quem tem experiência com Deus, tem prontidão para atender o seu chamado.
Me lembro da mulher samaritana, quando Jesus se encontra com ela no poço que era herdade de Jacó, na cidade de Sicar. Quando ela tem uma experiência ali com Jesus, um encontro verdadeiro ali com Jesus, essa experiência faz dela uma evangelista de mão cheia para a sua cidade. Observa que ela vai buscar água no poço. Isso era meio-dia. Jesus se encontra com ela. E no momento em que ela encontra-se com Jesus no poço, a água, pastor Jackson, já não era mais importante. Por que eu digo isso? Porque ela deixou o cântaro de água ali, saiu correndo, voltou para a sua cidade e foi testemunhar da experiência que ela teve com Jesus. E quando ela chega na sua cidade, ela diz assim: vinde e vede um homem que tem me dito tudo quanto eu tenho feito. Ela causa um impacto, a sua mensagem causa um impacto na cidade de Sicar, de natureza que todos vêm ao encontro de Jesus. E quando eles chegam ao encontro de Jesus, perto de Jesus, eles dizem assim: agora não mais pelo que você disse, mas pelo que nós estamos vendo e ouvindo da parte dele. Então, queridos, experiência com Deus gera em nós disposição para servir o reino de Deus. Você está disposto a servir o reino de Deus? Você está pronto para atender o chamado de Deus na sua vida? Então não perca tempo. Começa a desenvolver aquilo que o Senhor tem confiado à tua mão a fazer. Eclesiastes, me parece que capítulo de número 9, versículo 2, salvo engano, ele diz assim: tudo que vier à tua mão a fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus tem chamado na tua vida, desenvolva com alegria, com prazer e com dedicação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi bom estar com os irmãos, e que Deus assim possa abençoar o teu lar, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Bem, eu quero orar contigo. Você que está na sua casa, ouviu a mensagem da parte de Deus, eu quero orar contigo nessa noite. Deus conhece os nossos corações, sabe das nossas dificuldades, aquilo que nós temos passado, Ele sabe, porque a Bíblia diz que Ele sonda os corações. Eu conheço aquilo que está aparente, aquilo que é externo, eu conheço. Porém Deus conhece aquilo que é externo, aquilo que é interno, o mais profundo do nosso coração, os nossos anseios, as nossas dificuldades, Deus conhece. Eu quero orar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Aonde você está, curva a tua cabeça, vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, Senhor, nessa noite nós estamos aqui na tua presença. A tua palavra foi ministrada, Senhor, e a tua palavra diz, o Senhor diz que a tua palavra é como a chuva, ela não desce sobre a terra sem que cumpra o propósito para a qual foi enviada. A tua palavra, Senhor, também do mesmo modo, o Senhor não a envia, meu Deus, se o Senhor não tiver um propósito em específico. Eu creio, Senhor, que essa pessoa foi alcançada, impactada pelo poder da tua palavra. Senhor, faz dessa irmã um missionário para o teu reino, Senhor, em nome de Jesus, no meio da sua família, aonde mora, no seu trabalho, na escola, Senhor, aonde estuda. Pai, faz desse irmão, dessa irmã, desse jovem, desse adolescente um missionário, evangelista para a glória do nome de Jesus. Senhor, oro também por aqueles que estão passando por problemas, dificuldades, que o Senhor possa estender a sua mão, Pai. Aquele que precisa de cura, Senhor, cura nessa noite. Pai, aquele que precisa de um milagre, Senhor, põe as tuas mãos, faz o milagre, pois diz a tua palavra que tudo é possível ao Senhor. Aquilo que é impossível a nós é possível para ti, Senhor. Aquele que precisa de uma porta aberta, Senhor, abre uma porta, Pai, porque a tua palavra diz que aquele que bate, a porta vai se abrir, em nome de Jesus. Senhor, aquele que precisa de uma direção, Pai, ilumina o coração, Senhor, a mente, a alma, dê direção ao teu servo, à tua serva, em nome de Jesus. Aquele que está passando, Senhor, por um momento de angústia, de aperto, de tristeza, Pai,
Pai querido, Espírito Santo de Deus, eu invoco agora a Tua presença sobre este lar e sobre esta família, e que eles possam viver, Senhor, neste momento, experimentar a glória de Deus sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. É o que eu te peço, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas.